pessoal, sejam bem-vindos a uma série especial do Bem na Pauta. A partir de hoje, em 4 episódios, a gente vai falar sobre um tema que está movimentando as empresas em todo o Brasil: a atualização da primeira norma regulamentadora, a NR1, que agora determina que todas as empresas devem realizar a gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A partir de agora, o Ministério do Trabalho passa a fiscalizar como as organizações estão tratando esses riscos, que envolvem fatores como estresse, sobrecarga e assédio, só para citar alguns, e a forma como o trabalho é organizado e conduzido no dia a dia. Essa nova exigência representa um marco importante na história da segurança do trabalho no país, mas o que motiva essa mudança? Por que ela acontece justamente agora? E o que as empresas precisam fazer para demonstrar que estão cumprindo a norma? No Bem na Pauta de hoje e nos nossos próximos episódios, a gente vai tirar todas essas dúvidas. Caso você não me conheça e seja a sua primeira vez por aqui, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter multimídia aqui do Bem Paraná. A coordenação do estúdio é da Josiane Hitz e quem opera pra gente é o Rafael Martins. Para o episódio de hoje, estamos aqui com, primeiro, a advogada trabalhista e consultora em sustentabilidade, Isabela Cristina Alonso Soares. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Imagina! E para fechar a nossa mesa, a jornalista, consultora empresarial e diretora do Instituto Brasileiro de Riscos Psicossociais, Ângela Valieira Mascarenhas. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, é um prazer estar aqui. Imagina! Então, para a gente começar essa conversa, acho que todo mundo ali no mesmo pé, né? Começar contigo, Isabela. Para quem está por fora, o que é essa tal norma regulamentadora, essa NR1? Quando que ela foi criada? Por quais motivos? A NR1 é a primeira norma regulamentadora do trabalho, né? Ela é criada, ela é um apoio que a gente tem de gestão, seguindo o CLT, enfim, tem as normas, a sequência de normas regulamentadoras específicas e funções. Uhum. E aí a gente tem a atualização agora, por isso que ela entrou em voga, né? Porque é uma lei que já tem há muito tempo, só que até então a gente cuidava mais dos riscos ergonômicos, e agora físicos, né? Então, a insalubridade, periculosidade, ela eh, colocava condições para fazer a gestão desses outros riscos. Uhum. E agora a gente tem a incorporação da gestão dos riscos psicossociais, que são riscos ligados à emoção, à saúde emocional das pessoas, à saúde mental. Uhum. Então essa foi uma das principais mudanças que a gente pode dizer nessa nova condição da norma, é isso? Exato, ela teve essa atualização, que agora a gente passa a ter a obrigação de reconhecer os riscos que o ambiente de trabalho pode provocar no bem-estar das pessoas. E são questões subjetivas e eu tenho que monitorar, identificar esses riscos, documentar, formalizar esses riscos e tratá-los, né. Tem um plano de ação, tem que ter um monitoramento, enfim, ele entra numas ações de gestão. Uhum, uhum. E Ângela, eu vou passar para ti. Por que essa mudança acontece neste momento? Por que agora? A gente vive um momento muito importante no mundo inteiro, não é uma questão só no Brasil. Mas para te trazer dados aqui do Brasil especificamente, só no ano passado, em 2024, o INSS gastou 2,69 bilhões de reais com afastamentos acidentários por motivos de saúde mental, ou seja, trabalhadores que precisaram se afastar do trabalho por uma questão ligada a estresse, ansiedade, burnout, episódios depressivos e tal, e que foi constatado que era ligado do trabalho, não algo da vida pessoal, da vida particular. Por isso a gente chama de afastamento acidentário. Esse número cresceu de 2022 para 2024, 134%. Então, a gente está num momento muito, muito forte, né? Alguns órgãos internacionais até comentam: será que a gente está vivendo uma crise de saúde mental mundial? O que está acontecendo? A gente precisa ter cuidado com algumas nomenclaturas, a gente não usa ainda essa nomenclatura de crise, mas é algo que ficou muito forte, principalmente com as mudanças de trabalho que ocorreram no pós-pandemia. Aumento de trabalho remoto, mudança nas estruturas de trabalho, toda a questão de tecnologia que a gente tem hoje. Então, as pessoas passaram a ter outros tipos de pressão. E aí, o Ministério do Trabalho resolveu agir. Ele falou: a gente não pode deixar isso assim. Então, como a Isabela bem falou, a NR1 já cuida de riscos que são físicos, são químicos, são biológicos, né? O soldador, para ele fazer uma solda, ele tem que usar um EPI, um equipamento de proteção individual, uma máscara, uma luva, uma roupa de chamas, para cada uma dessas coisas. E agora? Vamos olhar também para esse outro tipo de risco ligado à saúde mental e vamos criar maneiras
de como a gente vai tratar isso para que as pessoas não adoeçam tanto. Uhum. Então esse entendimento foi a principal mudança de como a gente interpreta, né, como a gente reconhece de fato o que que é um risco na vida de um trabalhador, né. Sim, e é um movimento mundial, e eu acho interessante dizer que o Brasil não está atrasado nesse sentido, é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né? Ai, mas como é que está nos outros países? Não, a gente está no movimento, num timing muito de acordo com o resto do mundo, fazendo esse tipo de orientação agora para preservar. Ok, que no Brasil os nossos números são mais altos do que em vários outros países, mas as ações que o governo está tomando, acho que estão bem de acordo. Uhum. E quando que a atualização entra em vigor? A atualização, ela foi feita em agosto de 2024, com o início da operação dela em 25 de maio de 2025. O que acontece é que, o empresariado colocou, né, para o Ministério do Trabalho: "Puxa, é um prazo muito curto para a gente se adaptar, para fazer tudo aquilo que é necessário". Então pediram um prazo maior. Entendi. Então o que que aconteceu? A fiscalização e tal, ela começou sim, em maio de 2005, mas de maneira educativa. O que foi postergado para 25 de maio de 2026 são as multas. Ah, ok. Então está acontecendo, só que multa realmente foi postergada. Embora a gente está vivendo aí no dia a dia, né, Isabela, situações em que a gente já está vendo multas sendo aplicadas agora. Sim, essa é justamente a minha pergunta para Isabela, né. Tem se falado muito que essa fiscalização foi adiada para 2026 e que não está acontecendo ainda. Até que ponto isso é verdade? O que a gente tem na prática são empresas sendo, fiscalizadas. A ideia da fiscalização nesse momento seria de caráter pedagógico, mas o que na prática acontece é que dentro dessas questões que tem risco psicossocial envolvido, geralmente tem uma outra legislação trabalhista que é afrontada. Então a multa relacionada com a aplicação de descumprimento da NR1, que essa multa vem prevista numa outra NR que é calculada, que é a NR 28, ela não a gente consegue discutir numa defesa administrativa, que ainda não é o momento para ser aplicada, mas a empresa corre o risco e o que está acontecendo, de receber a multa por conta de outras adversidades que está ligada a, muitas vezes, ao período de intervalo, comunicação de férias fora do prazo, férias em período menor do que a legislação prevê, e aí essas questões que são riscos psicossociais, que se relacionam com riscos psicossociais, são descumpridos e aplicada a multa por descumprimento da lei da CLT básica, assim, ou de uma convenção coletiva da categoria. Uhum, entendi. E a gente tá falando bastante esse termo, né, riscos psicossociais, e interessante que na atualização ela não foi referente necessariamente à saúde mental, mas a esse tipo de risco, né. O que que exatamente isso quer dizer, Ângela? O que que a gente diz, o que que significa risco psicossocial? Quando a gente está falando de riscos, né, acho que vale a gente pensar assim, a gente está falando de uma norma reguladora ligada à saúde e segurança do trabalhador. Uhum, Então vamos olhar para essa esfera da saúde e da segurança. A gente tem coisas que são fatores de riscos e a gente tem efetivamente riscos, ok. tá? Então, um fator de risco é alguma coisa que pode levar a um problema. Um risco é quando a gente percebe que aquele fator ele realmente está tendo uma incidência, tem alguma coisa, existe um risco maior de acontecer algo. Quando eu estou falando de risco psicossocial, é muito complicado a gente falar assim, vamos analisar a saúde mental das pessoas, Sim. né? Até porque doença mental é transtorno, é síndrome, existem uma gama muito grande aí. O risco psicossocial, ele envolve todas as questões do ambiente de trabalho, das relações de trabalho, que envolve, então, a parte social e a parte psicológica. Então, a gente está falando, por exemplo, de demandas de trabalho excessivas. Eu estou falando de assédio, de injustiças no trabalho. Algumas pessoas são tratadas de uma forma e outras são tratadas de outra. Uhum. Metas inatingíveis. Isso é uma coisa que às vezes pega muito para o pessoal do comercial, Sim. né? Cara, mas essa meta é impossível da gente atingir, não tem como vender isso, ou um telemarketing, não tem como você atender tudo isso, né? O que acontece com essas metas excessivas, demandas de mais carga horária muito forte, é que ela vai mexendo com o psicológico da pessoa. A pessoa pode começar a ter ansiedade, dificuldade para dormir, desenvolver uma gastrite, uma enxaqueca, um conjunto enorme de coisas que é também físico e não só mental, não só psicológico, né? Então, inclusive, quando você vê na norma ali, né, o CID, a categoria da doença e tal,
Você pode ter por uma, pressão de sobrecarga de trabalho, a pessoa pode começar a ter enxaqueca, e ele entra como psicossocial. Sim. Porque não é um risco físico, químico, como eu falei, de um soldador ou de alguém que trabalha com som muito alto, que ele precisa usar um protetor auricular. Uhum. É um risco nas relações, na organização do trabalho e na estrutura dos papéis e responsabilidades. Ah, daí que vem o social realmente, né, do Exato. termo. Interessante. Exato, ele não vai vir só, vamos dizer, da empresa. Por exemplo, a gente falou ali de um risco físico, falei do soldador. A gente tem uma questão da empresa, que aquele tipo de trabalho, aquele tipo de atuação, ele tem um risco de se queimar, por exemplo. Sim. Então, ele vai ter materiais para usar. Quando eu estou falando num psicossocial, tem a ver também com os líderes, tem a ver com os colegas, né, tem a ver, a gente fala de bullying na escola, por exemplo, ali não é o professor ou a escola, são os outros alunos. Então, aí vem a questão do social no psicossocial, são todas as relações que estão ali. Uhum, interessante. E Isabela, quais são as implicações jurídicas perante o Ministério do Trabalho para as empresas que não atenderem essa norma? Então, a gente está falando de uma norma de saúde, que essas normas relacionadas ao trabalho de saúde são normas indisponíveis. Então, ela não cabe uma negociação entre empregado e empregador. Acho que isso é bom, bem importante, né, deixar pontuado, de eu abrir mão desse meu direito, de eu fazer horas além daquilo que a legislação permite, mas eu concordo porque eu estou sendo remunerado. As férias, não quero tirar férias, quero vender 100% das minhas férias. São direitos indisponíveis, porque eu não cumprir esse direito, eu estou ferindo minha saúde, eu não posso ferir a minha integridade física, assim, dentro da Constituição Federal. Então, a gente está falando de uma questão grave, Uhum, né, e de uma proteção constitucional. E dentro do Ministério do Trabalho, Emprego, né, que é o órgão que vai fazer a fiscalização dessas empresas, agora está num período que seria de fiscalizações para educativas, de informação, para as empresas se adequarem, né, porque a gente está falando de um movimento de gestão bastante revolucionário em algumas sim. organizações, né. Eles podem vir, entrar na empresa, fiscalizar, a fiscalização ocorre com, levantamento de documentos, ele pede a relação de documentos para a empresa é obrigada a apresentar esses documentos, e ele analisa, e a análise desses documentos é feita com inteligência artificial, cruza esses dados com o e-social, e aí a gente está acompanhando situações indefensáveis. Se Ok. tem alguma falha nessa documentação por conta da empresa, a gente não consegue fazer defesa. A própria inteligência acusa essas questões. Para a empresa, o risco é a fiscalização, mas não nem sempre ela vai ser fiscalizada, né? Não são todas as empresas que são Não é fiscalizadas, impossível, que é né? impossível, mas ela tem outros riscos que estão envolvidos, né? A gente tem o risco de ação trabalhista, que é a questão do fator do risco psicossocial, ele é um desencadeador do desejo de promover uma ação trabalhista nos empregados. Isso a gente já sabe há muitos anos, eu trabalho há 20 anos, dentro da empresa, prevenindo ações trabalhistas, e eu sei, por isso que muitas empresas já trabalham essas questões visando tirar essa animosidade, Uhum. porque ela está ligada com a questão de injustiça, de uma forma de eu me vingar daquele mal-estar, daquele mau relacionamento que eu tive, naquele sentimento que não foi legal no meu ambiente de trabalho, me senti injustiçado. Então eu Uhum. vejo esse é um fator, grave, é alto, né, tanto que a gente vê, paralelo com os números de afastamentos no INSS, a gente vê também uma crescente em números de ações trabalhistas. Então os empresários devem ficar atentos nesse ponto. Temos implicações que a gente não enxerga de primeiro, que são a falta de engajamento, as implicações relacionadas às rotinas, com o número excessivo de atestados médicos, Uhum. atrasos, e aí a gente tem os outros efeitos colaterais que não necessariamente vão para a justiça, mas que estão prejudicando a organização no dia a dia. Sim, quase um efeito dominó, assim, Sim, né? Dá para ver esse caminho sendo formado, né? sim. Interessante. E pensando um pouquinho como evitar isso, né? Quais indicadores e métricas podem ser acompanhadas para demonstrar eficácia nas medidas em riscos psicossociais? Vai muito na linha do que a Isabela falou, né, então vamos imaginar assim, a gente precisa analisar os dados de um determinado período, vamos puxar os últimos 12 meses aqui da nossa empresa, por Ok. exemplo. Uhum. Vamos ver, nós tivemos ações trabalhistas, quais foram os motivos dessas ações trabalhistas? Como que está o meu número de afastamentos? E por que aconteceram esses afastamentos? Qual o CID que está registrado ali, né? Faltas, né, que às vezes não foram por afastamento. Turnover.
né, que é, os funcionários que saem e são substituídos por outros funcionários. Quer seja o turnover porque a pessoa pediu demissão, quer seja porque ela foi demitida. Uhum. O Brasil hoje ocupa o número 1 mundial em turnover. Jura? A média de 2024 foi 51,3%. Uau! É altíssimo. E o turnover muitas vezes está ligado à infelicidade no trabalho por questões psicossociais. Claro, as pessoas também saem porque elas querem um salário melhor, alguma outra coisa, mas geralmente tem um estopim. Às vezes a pessoa até nem vai para um salário melhor porque ela é tão feliz onde ela está que ela gostaria de ficar, né? Verdade. Isso acontece também. Presenteísmo, que é uma coisa muito mais difícil da gente medir, mas o que que é o presenteísmo? É quando você está ali de corpo presente só. Eu estou aqui na frente do computador, mas minha cabeça está longe, eu estou fazendo outra coisa, estou fazendo uma compra, estou jogando um joguinho no celular, Ah, né. isso tem nome, Tem olha nome, se só. chama Não presenteísmo. sabia. É, que seria um oposto aí de absenteísmo, né, que é o índice de ausências. Uhum. Então, existem aí diversos indicadores que normalmente os RHs das empresas já olham. Empresas que são, às vezes, pequenas ou médias, que eventualmente não têm um RH tão estruturado, não estão tão acostumadas a olhar esses números, mas quando a gente começa fazendo uma avaliação de riscos psicossociais, ela tem várias etapas, essa é uma das etapas. Olhar os dados do último período, com base no que for encontrado, vão ser tomadas ações, e aí a gente precisa então, como você perguntou, né, como que a gente faz para saber se está dando certo? Depois de um determinado período, nós precisamos olhar para esses mesmos dados Uhum, e ver bacana. se a gente melhorou, se reduziu o turnover, né? E existem várias outras coisas, porque existe pesquisa de clima que pode ser feita, existem empresas que têm métricas diferentes que são usadas, e na parte de psicossociais ainda tem um questionário que a gente aplica com todos os colaboradores. Então a Uhum. gente também consegue ver se dali um tempo ou as respostas desse questionário melhoraram. Interessantíssimo. Realmente é olhar para o passado, né, para conseguir elaborar um futuro um pouco diferente, e esses dados devem indicar muitas situações interessantes, assim, deve revelar bastante qual que é a situação ali, né. E você sabe que eu acho que é aí que está, vamos dizer, a chave do negócio todo dessa atualização da NR1. Tem pessoas que estão muito preocupadas, empresários que estão muito preocupados com não tomar uma ação trabalhista ou não ser multado, né? Ou ai meu Deus, é mais uma coisa que eu vou ter que fazer na minha empresa. Mas quando você para olhar que quando você faz esse trabalho bem feito, a sua empresa melhora em produtividade, em lucratividade, ela reduz gastos absurdamente, na verdade não é só mais uma norma que a gente tem para cumprir, na verdade é um passo extremamente importante para que as empresas se tornem mais saudáveis também, não só as pessoas, mas Uhum. financeiramente, as empresas ficam muito mais saudáveis quando elas aplicam isso corretamente. Olha que interessante. E quer complementar? Não, Por inclusive favor. eu já vinha trabalhando antes da NR1 com empresas, com normas internacionais, a gente tem as ISOs que tratam, tem uma ISO específica relacionada a risco psicossocial, tem a PR 2030 que é uma norma ISO que trata do SG, que tem um ponto que trata da questão do risco psicossocial, então a gente já tem diretriz de ação, e as empresas antes, trabalhavam de uma forma voluntária visando uma melhor produtividade, um Sim. melhor engajamento, pessoas mais criativas dentro do ambiente de trabalho, vejo como um avanço de gestão e uma oportunidade de mapa de calor, assim, a gente consegue olhar para onde está tendo problema de forma antecipada e não deixar que esse problema se cresça, se Sim, desenvolva, a gente faça uma intervenção. Então ele é uma gestão de risco, sim. tá perfeitamente alinhada a norma com os programas de compliance, então agora a gente, tem uma obrigação legal para evoluir em relação à gestão de pessoas dentro das empresas. Sim, uma forma de prevenção, né. Sim. Bacana. E você comentou um pouquinho desses questionários, dessa comparação de dados, né, eles são suficientes para provar que a empresa adotou medidas de prevenção? O que que é suficiente para comprovar isso? Uau, aí tem um monte de coisa. A gente vai ter nos próximos episódios, isso vai ser É. mais bem destrinchado. Tem bastante documentação. As NRs mesmo, ali já existe um conjunto de documentos que são necessários para comprovar que estão sendo feitas ações de segurança para o trabalhador. Então, por exemplo, se você dá um treinamento, uma palestra, existe um conjunto de documentos que você tem que montar. Todo mundo que participou tem que ter um registro de assinatura, tem que ser emitido um certificado, tem que ter um controle, o conteúdo tem que estar registrado, o que que foi aquele conteúdo que foi ministrado. Se a gente monta um canal de denúncia, se a gente monta um canal de escuta ativa, tudo tem que ser documentado. Então existe Interessante. um conjunto grande aí de documentos,
que são reunidos e que têm que estar à disposição, inclusive, da fiscalização e que, como a Isabela bem fala, ajuda muito depois num eventual processo até trabalhista, alguma coisa que venha a acontecer, tem Sim, tudo ali. Porque assim, ó, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalhador, a responsabilidade, ela é, da empresa, mas ela também é do funcionário. Então a gente falou ali do soldador, a empresa fornece para ele uma máscara e uma luva, e se ele não usar? E ele se queimar? Então a empresa, ela vai ter o registro de que ele foi orientado a utilizar, que ele sim. recebeu aquele equipamento e tudo mais, mas e se ele não usa, né? Uhum. Então por isso já existe uma documentação prévia, e a mesma coisa acontece no psicossocial, tem toda uma Sim. documentação. Sim, acho que para empresas de pequeno e médio porte, talvez essa orientação de documentar tudo que é feito seja bem importante, né? Porque talvez não tenham esses procedimentos, não sejam tão do dia a dia, não seja algo tão, enfim, que está ali envolto, né? Mas enquanto em grandes empresas isso pode ser que aconteça com mais frequência. Até eu vejo que vai ajudar na sensação de que as pessoas, os empresários têm de injustiça junto à justiça do trabalho. Uhum. Porque quando você vai na justiça do trabalho, o ônus da prova, então, geralmente é da empresa apresentar. O empregado alega, faz as suas alegações, a empresa tem que apresentar a documentação. Se ela não tem a documentação, ela não consegue fazer prova. Ela acaba ficando fragilizada. Sim. E se ela produz a documentação, o ônus é do empregado desconstituir aquilo. Então, eu ter um programa de gerenciamento de risco, eu vejo como é fundamental, tanto numa fiscalização, por se tratar de questões subjetivas, porque o fiscal ele vai chegar, ele também não sabe exatamente o que procurar dentro da organização, ele sabe ele atender os requisitos da norma, mas se a empresa não tem uma estrutura para dizer que ela reconhece os riscos e o que ela faz, ela vai deixar na subjetividade dele interpretar. Uhum. E aí fica muito mais frágil a defesa, enfim, é muito mais complicada a situação. E Sim. na justiça do trabalho é a mesma lógica. E aí a empresa que estiver fazendo essa obrigação, cumprindo com a legislação, ela vai conseguir se defender melhor em qualquer esfera aí da justiça. Sim, sim, faz bastante sentido. Meninas, obrigada. O episódio de hoje é isso. Agradeço a participação de vocês. A gente se vê nos próximos. Uhum. Até mais. Foi um prazer. E para você que está assistindo a gente, nos próximos episódios a gente vai falar sobre as obrigações legais dos empresários, a realidade dos trabalhadores brasileiros e muito mais. Eu agradeço a sua companhia e te espero no próximo episódio. Até Tchau, tchau. mais.